Bom dia, pessoal. Hoje daremos início à nossa primeira aula online. Nosso conteúdo que vai ser abordado será ciclo trigonométrico e arcos. Primeiramente, vamos falar sobre circunferência trigonométrica. É uma circunferência orientada de raio unitário, ou seja, o raio é igual a 1. Nessa circunferência, fixa-se um ponto A como origem dos arcos e convenciona o sentido anti-horário como positivo e o horário como negativo. Vejamos aqui, na nossa figura aqui, temos uma circunferência cujo raio é igual a 1 e estou fixando esse ponto A. Se eu, a partir desse ponto A, seguir no sentido anti-horário, isso vai me dar o quê? Um ângulo positivo. Se eu for no sentido horário, vai me dar um ângulo negativo. É bem simples de ser entendido. Medida dos arcos em radiano. A medida de um arco em radianos é a razão entre o comprimento do arco e o raio da circunferência. Para quem não lembra, razão nada mais é do que divisão. Então, a medida do arco seria a divisão entre o comprimento do arco e o raio da circunferência. Observando a figura aqui ao lado, temos o quê? Que o alfa é o ângulo central. A medida de alfa é igual à medida do arco AB. E L é o comprimento do arco AB. Pela definição, teremos que alfa será igual a L, que é o comprimento do arco, dividido pelo raio. O arco, algumas observações. O arco AB medirá um radiano, um rad, se o comprimento for igual ao raio da circunferência. O arco alfa de uma volta, cuja medida em graus é 360 graus, tem comprimento igual a 2πr. Sua medida será, então, aplicando a fórmula, alfa será igual a quem? L, que é o comprimento, dividido pelo raio. Isso aqui vai ser igual, substituindo o L pelo 2πr, que é o comprimento. Feita a substituição, repete vai ser 2πr, será dividido por quem? Por r. Como eu tenho r no numerador e r no denominador, posso cortar e só vai me restar quem? 2π. Então, 360 graus é igual a 2π rad. Certo? Então, já sabemos o que? 360 graus equivale a quanto? A 2π rad. 180, como ele é a metade de 360, então ele vai medir, logicamente, vai ser igual a quem? Π. Pois a metade de 2π é igual a π. E a de 90 graus, usando a mesma ideia, como 90 é a metade de 180, então a de π será quem? Π sobre 2. E assim por diante. Um exemplo prático. Calcule o comprimento do arco definido na circunferência de raio igual a 10 cm por um ângulo de 120 graus. Primeiro passo. Vamos passar 120 graus para radiano. Para isso, iremos utilizar uma regra de 3. Eu sei que 180 equivale a π rad. 120 é o que nós queremos descobrir. Então, sabendo aqui que essa é uma regra de 3 simples e diretamente proporcional, podemos multiplicar ela cruzada. Então, 180 vezes x é igual a 180x. E 120 vezes π é 120π. Dividindo ambos os lados por 180, vai ficar x é igual a 120π dividido por 180. Simplificando por 60, x será igual a quem? 2π sobre 3 rad, que isso nada mais é que o nosso alfa. Segundo passo, usar a relação alfa é igual a L, que é o comprimento dividido pelo R. A questão está querendo saber quem? O comprimento do arco. O comprimento é quem? L. Então, eu já sei quem é alfa. Alfa
2π sobre 3. É igual a L, que eu quero descobrir, o raio é 10 centímetros. Está dando a questão também. Multiplicando aqui meus pelos extremos, vai estar o quê? 3 vezes L, 3L. E 2π vezes 10, multiplicando o 2 por 10, vai dar 20, 20π. Dividindo por 3, ambos os lados, o comprimento será dado por 20π dividido por 3. Quando eu fizer as contas, isso vai dar aproximadamente 20,9 centímetros. E lembrete, o π equivale mais ou menos a 3,14. Então, voltando aqui para o meu L, primeiro eu ia fazer o quê? Multiplicar 20 vezes o 3,14, o resultado dividindo por 3 vai dar 20,9 aproximadamente. Círculo trigonométrico. Podemos percorrer uma circunferência em dois sentidos, sentido anti-horário e o sentido horário. Na circunferência representada, sendo A o ponto de partida, podemos ver o seguinte aqui. Nessa parte azul, saindo do ponto A até o ponto B, temos o que? O sentido horário. Então, se é sentido horário, a gente coloca o ângulo positivo, então 60 graus. Já se eu partir do A até o B por esse caminho laranja, o sentido que está sendo percorrido é o horário. Se ele é o horário, então é negativo. Então, do A até B no sentido horário, vai medir menos 300 graus. Chama-se arco trigonométrico o conjunto de todos os arcos com origem em A e extremidade em P, certo? Na figura exemplificada, alfa é a medida da primeira determinação positiva do arco AB e L é o comprimento do arco. Analogamente, chama-se de ângulo trigonométrico AOP, o conjunto de todos os ângulos de lados OA e OP. Os arcos ou ângulos que possuem a mesma origem e a mesma extremidade denominamos de arcos ou ângulos côngruos. Exemplo: 40 graus menos 320, 760 graus e 1120 são medidas de ângulos ou ângulos côngruos. Veja a congruência. Temos o quê? Menos 320 podemos escrever como 40 mais menos 1 vezes 360. Trazendo 40 graus para o primeiro membro da equação, vai ficar menos 320 menos 40 graus. Fazendo aqui as contas, aqui vai dar menos 360 graus. Do outro lado da igualdade, menos 1 vezes 360. Isso também vai dar menos 360 graus. Então, a igualdade está sendo verdadeira. Aqui também, 760 é igual a quanto? 40 graus mais 2 vezes 360. Fazendo a mesma ideia, ficaremos o quê? Com 760 menos 40 igual a 2 vezes 360. Fazendo as contas, os dois lados da igualdade também vai ficar igual a quanto? 720 graus. E no último exemplo, 1120 é igual a 40 graus mais 3 vezes o 360. Aí isso aqui vai me dar o quê? Trazendo 40 para o primeiro membro, 1120 menos 40, isso aqui vai dar 1080 graus. E multiplicando 3 vezes 360, isso aqui também vai ser igual a 1080. Mas o que significa ser côngruos? Côngruos é o seguinte: todos os ângulos, aqui menos, pegar o exemplo aqui, menos 320. Vamos ter o seguinte, vai ser igual a 40 mais menos 1 vezes 360 graus. O que é que isso significa? Que eu dei uma volta no sentido anti-horário, no sentido horário,
e parei aonde? Eu dei uma volta mais 40 graus, no sentido horário. A mesma coisa aqui. No 760, no caso aqui eu dei duas voltas no sentido anti-horário e mais 40 graus no sentido horário. E a mesma ideia vai ser no 760 e no 1120. A expressão geral. O arco AP vai ser igual a quem? Ao alfa, um alfa, mais um K, vezes 360 graus. Ou AP será igual a quem? A um alfa mais 2K π, onde esse K pertence a um número inteiro. Podemos observar o seguinte, quando K for igual a zero, AP é igual a alfa, primeira determinação positiva ou negativa. Exemplo, indica a primeira determinação positiva dos arcos. 1280. Como é que eu faço? Primeiro, pego esse 1280, vou dividir por 3. Quando eu fizer essa divisão, vai no restar dos 200 graus. Então, 1280 graus é igual a quem? 200 graus mais 3 vezes 360 graus. Então, 200 graus vai ser o quê? É a primeira determinação positiva de 1280. No caso, seria o quê? A primeira determinação nada mais é o resto da divisão. Já nessa letra B, temos o seguinte, 7π dividido por 3. Transformando isso em grau, temos o seguinte, 7π, sabemos que π vale quanto? 180 graus. Então, vou substituir o π por 180 graus. Então, 7 vezes 180 graus dividido por 3. Fazendo a multiplicação de 7 vezes 180, isso vai dar 1260. Quando dividir por 3, o resultado será 420 graus. Agora sim, podemos fazer o quê? Pega os 420, divide por 360. O resultado, a divisão será 1 e teremos o resto o quê? 60 graus. Então, 60 graus será a determinação positiva de 420. Também podemos olhar isso como radiano. 60 graus é quem? Π sobre 3. Então, π sobre 3 é a determinação positiva de 7π sobre 3. A mesma coisa será para 840 graus, sendo que ele é negativo. Fazendo isso, a divisão 360, eu pego 840 graus negativo, divido por 360. Isso vai dar 2 e o resto vai ser negativo, menos 120. Aí tem que ter uma atenção aqui. Menos 120 graus é a determinação negativa de 840. E a primeira determinação positiva será menos 120 mais 360, que é igual a quem? 240. Ok? Ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico tem origem no O, que é o 00 de um plano cartesiano, e o raio de unidade 1. No ciclo trigonométrico, o ponto A, 0, é a origem de todos os arcos. Então, aqui embaixo na figura, temos um comportamento dos ângulos em graus e em radiano no meu ciclo trigonométrico. Sempre partindo do A e no sentido anti-horário. Por isso que os ângulos aí são positivos. Se tivesse sido no sentido horário, todos os ângulos aí seriam o quê? Negativos. E adotaremos o sentido anti-horário como positivo.
eixo das abscissas e eixo das ordenadas de um plano cartesiano divide o círculo em 4 quadrantes, como mostra na figura. Teremos o que? O primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Simetria. O ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário de intervalo que vai de 0 a 2π. A cada ponto da circunferência associamos um número real. No ciclo trigonométrico, trabalhamos 3 tipos de simetria: relação ao eixo vertical, ao horizontal e a relação ao centro. Olhando a figura que está no canto inferior direito, temos o seguinte: os pontos P e P' são simétricos em relação ao eixo das ordenadas. P e duas linhas em relação à origem. E P três linhas em relação ao eixo das abscissas. Certo? Seno. O seno, cosseno e tangente de um arco. Seno. No ciclo trigonométrico pode representar o seno, cosseno e tangente. Para um ângulo qualquer α e um raio, como o raio do ciclo é unitário, tem-se um ponto P e coordenadas AP, como a projeção do eixo X e B no eixo Y. Certo? Então, trazendo essa figura ampliada, podemos ver que formou um triângulo retângulo de cateto A e B, e hipotenusa, que é o raio 1, que será esse aqui marcado de vermelho. Lembrando que o seno de α é quem? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente é o seno de α dividido pelo cosseno de α. Todos eles com o cosseno α. Sabemos que a hipotenusa é 1, que é o raio. Então, o seno de α será apenas o cateto oposto, que qualquer divisão dividido por 1 não vai alterar. Ele é um elemento neutro. Então, meu seno de α será quem? B. E usando a mesma ideia, o meu cosseno de α será quem? O A. Então, temos o seguinte: o eixo da ordenada, que a gente normalmente coloca como y, será o seno, a medida do seno. E os da abscissa, que seria o eixo do x, que é o cosseno, será o que? O cosseno. Um cosseno do ponto. A partir dos quadrantes, podemos observar o quê? Que, dependendo de onde o ângulo esteja, se está no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante ou quarto quadrante, ele terá algum tipo de sinal. Olhando aqui o seno. O seno, temos o quê? Que é essa reta que está marcada de vermelho. Então, podemos observar o quê? Que nessa parte superior, que será o primeiro e segundo quadrante, será o quê? Os números serão todos o quê? Positivos. Já na parte inferior da reta, todo no terceiro e quarto quadrante será negativo. Porém, já no cosseno, essa reta azul, temos o quê? No primeiro e quarto quadrante será positivo. E no segundo e terceiro, negativo. E para saber a tangente, só basta fazer o quê? O jogo de sinal. Sabemos que a tangente é o quê? É a divisão do seno pelo cosseno. Então, para saber como é que eu faço para saber como é que eu sei que o primeiro quadrante da tangente sempre vai ser positivo? Eu olho para os quadrantes do seno.
o quadrante do seno no primeiro é quanto? É o quê? É positivo. E no segundo, positivo. Fazendo o jogo sinal mais com mais, então o primeiro quadrante da tangente vai ser o quê? Positivo. Já no segundo quadrante da tangente aqui é negativo. Por quê? Porque o primeiro quadrante do seno é positivo e o cosseno negativo. Fazendo o jogo de sinal mais com menos, então meu segundo quadrante será negativo. E assim por diante, no terceiro e quarto quadrante. Então a tangente vai ficar primeiro quadrante positivo, segundo negativo, terceiro positivo e quarto negativo. Redução do segundo quadrante ao primeiro quadrante. Qual será a utilidade da redução ao primeiro quadrante? A redução do primeiro quadrante permite reduzir o cálculo dos valores da função trigonométrica dos arcos entre 0 e 90 graus. Se eu tenho um arco AP com π, onde x está entre π sobre 2 e π, ou seja, ele vai ser o quê? Trazendo para grau. Ele será um grau entre maior do que 90 e menor do que 180 graus. Então, quando acontece isso, fazendo algumas continhas, podemos ver o quê? Que AP' vai ser igual a AP'. Quando fazem a soma dos dois, AP mais AP', isso aqui vai ser igual a π. Trazendo vai ser igual a AP. Então, AP mais AP' vai ser igual a π. AP' será alguém igual a AP menos AP. Mas AP aqui, a gente determinou que, como a gente quer saber quem é, a gente disse que o quê? Que x, AP, a gente supôs que era quem? Que era x. Aqui no enunciado, aqui, ó, seja um arco AP igual a x. Então, vou substituir esse x que está aqui por esse AP. Então, meu AP será o quê? Π sobre x. Então, temos o quê? O meu seno será igual a seno π. Meu seno de x será igual ao seno de π sobre x. O cosseno será o quê? Igual a menos o cosseno de π sobre x. A tangente será igual a menos tangente de π menos o x. E assim por diante. Porque aqui meu cosseno, meus dois senos aqui foram positivos e os meus cossenos aqui foram negativos. Só basta ver o seguinte. No meu pelinho aqui, temos o quê? Quando eu toco no eixo da abscissa aqui, ele é quem? O meu eixo da abscissa é o cosseno. Pode ver que desse lado aqui, ele é positivo. Já esse meu P aqui, ele é o quê? Negativo. Por isso que tem esse sinal aqui. Para reduzir o cosseno do segundo quadrante para o primeiro, então eles vão ter o quê? Números, sinais contrários. Mesma coisa para tangente, cotangente e por aí por diante. Já o seno não. O seno pode ver que aqui no eixo das ordenadas, ele sempre vai tocar aqui, nesse ponto aqui. Tanto o P' quanto o P normal, sem o linha. Então, ele vai tocar nesse eixo aqui, nesse ponto aqui. Então, por isso que não vou alterar o sinal. Já a redução do terceiro quadrante, quando fizer todas as contas, vamos ter o quê? Vai ser x menos π. Então, vamos ter o seguinte. Seno vai ser igual a menos seno de x sobre π.
O motivo de ser sinal negativo é a mesma que foi explicada lá no segundo quadrante, para reduzir. O cosseno será menos cosseno de x menos π, e assim por diante. E a tangente será igual. Então, do terceiro quadrante para o primeiro quadrante, o seno e o cosseno vai mudar de sinal, mas a tangente não. A tangente vai permanecer positiva. Se for positiva, positiva. E do quarto quadrante, a minha simetria será de quê? De 2π menos o x, fazendo essas contas como está detalhado aí na figura da esquerda. Então, para eu reduzir meu seno de x para o primeiro quadrante, será menos x, abre parênteses, de menos 2π menos x. O cosseno se mantém o mesmo sinal, de 2π menos x. E o cosseno a tangente de x será igual a menos a tangente de 2π menos x. No caso aqui, a tangente vai alterar o sinal. Cotangente, temos a cotangente, a secante aí e a cossecante, que por enquanto nos três casos de redução está aí só por curiosidade mesmo. Isso aí a gente vai usar lá na frente. Então, exemplo. Reduza ao primeiro quadrante o seno de 2π sobre 3 e o cosseno de 2π sobre 3. Pronto. Primeiro passo, para facilitar nossas contas, para a gente saber em que quadrante vai estar 2π sobre 3, vou transformar ele em grau. Então, 2π sobre 3, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 180 dividido por 3. Por que 180? Porque já sabemos que π equivale a 180 graus. Fazendo a multiplicação 2 vezes 180, vai dar 360 e repete o 3. Fizer a divisão, vai dar 120 graus. Sabemos que 120 vai estar no segundo quadrante. Lembrando que o primeiro quadrante é de 0 a 90, segundo de 90 a 180, o terceiro quadrante de 180 a 270 e o quarto de 270 a 360. Então, aplicando a fórmula, sabemos o quê? Que o seno de 120 é igual a quê? Seno de π menos o x. O π eu sei que é 180, por isso que eu já coloquei diretamente aí na questão. Vai ficar 180 menos 120. O seno de 60, fazendo a subtração de 180 menos 120, isso vai me dar o seno de 60. E o seno de 60 nada mais é do que raiz de 3 sobre 2. Você vai lembrar daquela nossa tabela. E o cosseno também vai ser análogo. Porém, no cosseno eu faço o quê? Altero o sinal. Então, o cosseno de 120 vai ser igual a quem? Menos o cosseno de 180 menos 120. Vai ser igual a menos o cosseno de 60, que é igual a menos meio. Cosseno de 60, meio. Então, o próximo exemplo. Considerando o arco x igual a 7π sobre 4 e recorrendo a um arco do primeiro quadrante, determine seno de x e cosseno de x. Utilizando a mesma ideia anterior, vou transformar 7π sobre 4 em graus. 7π é a mesma coisa do que 7 vezes 180, tudo isso dividido por 4. Eu fiz a multiplicação 7 vezes 180, o resultado será igual a 1260. Quando dividir por 4 vai dar 315 graus. Então 315 graus vai estar onde? No quarto quadrante. Então no meu quarto quadrante, então vamos utilizar aquela fórmula
que é seno de x, que é igual a menos seno de 2π menos x. Então, aplicando a fórmula, vamos ter o seguinte, que o seno de 315 vai ser igual a quem? Menos o seno de 360 graus menos 315. Fazendo a subtração, vai dar 45 graus. Então, menos o seno de 45 graus é igual a menos raiz de 2 sobre 2. A mesma ideia para o cosseno, porém o cosseno não altera. Por quê? Porque tanto no primeiro quadrante quanto no quarto quadrante o cosseno é positivo. Já no seno não. O seno é positivo no primeiro quadrante e negativo no quarto quadrante. Então, ambos os resultados vai dar raiz de 2 sobre 2. Aqui, determina o valor de y igual a cosseno de 120 mais seno de 300 graus menos tangente de 135 mais cosseno de 90. Primeiro vamos analisar quanto é que vale o cosseno de 120. 120, eu sei que ele está onde? No segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, eu sei que ele vai ter o quê? O cosseno de 120 vai ser um cosseno negativo. Por isso que o sinal de menos aparece aqui. Então, bota cosseno menos cosseno de 180 menos 120. Fazendo a subtração vai dar menos cosseno de 60 graus. Isso é igual a menos 1 meio. Mesma coisa, vou fazer com seno de 300. O seno de 300 vai estar onde? No quarto quadrante. O primeiro quadrante e o quarto quadrante tem sinais trocados. Então, coloco o sinal de menos. Então, seno de 360 menos 300 graus é igual ao seno de 60. Menos o seno de 60. Isso vai dar igual a menos raiz de 3 sobre 2. Utilizando a mesma ideia para a tangente, vamos chegar no resultado menos 1. E o cosseno de 90 vai ser quanto? 0. Então, pegando o meu y, assim o meu y vai ser igual a quem? Menos 1 meio, substituindo o hino. Cosseno de 120 é menos 1 meio. Seno de 300, menos raiz de 3 sobre 2. Menos, aí abre e fecha o parênteses, menos 1. Por que apareceu esse menos 1? 2 menos. 1 menos é da nossa expressão da questão, e esse outro menos que está acompanhando o 1 é o da tangente de 45. Ou da tangente de 45 não, de menos tangente de 45. Mais o zero. O zero será quem? O cosseno de 90. Então, fazendo o cálculo, eu faço o primeiro jogo de sinal menos, com menos de menos 1 vai dar mais. Então, vai ter o seguinte, menos 1 meio mais 1. Menos 1 meio mais 1 vai ser 1 meio. 1 meio, que ele está bem aqui. E repete o raiz de 3 sobre 2. Como os denominadores são iguais, posso colocar 1 menos raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Em um denominador somente. Bem, pessoal, esse foi nossa aula de hoje, falando um pouco sobre ciclo trigonométrico e arcos. Logo, logo deixarei no grupo uma atividade sobre esse conteúdo.